All the Young Dudes, capítulo 44, terceiro ano, Hogsmeade. Sábado, 15 de setembro de 1973. Leve sua capa, James. Por quê? Nunca se sabe, não é? Tudo bem, mas eu duvido que a gente vai precisar. Não se esqueça que você me deve um galeão naquela aposta que fizemos. Não esqueci, James respondeu pacientemente. Apenas relaxe por um minuto, ok? Nunca, Sirius sorriu de volta. Você percebe que esta é a maior emoção que tive em meses? Eu nem mesmo tive permissão para ir ao Beco Diagonal neste verão. Você tinha mais coisas acontecendo do que eu, James respondeu ressentido. Você pelo menos teve todo aquele drama de noivado. Minha família é tão chata. Cala a boca, Potter. Sua família é incrível e você sabe disso. Eu definitivamente tive o pior verão. Eu me diverti muito na França, Peter ressaltou, mas ninguém prestou muita atenção nele. E você, Mooney? James perguntou enquanto desciam as escadas para a sala comunal. Um grupo de terceiranistas e empolgados esperava pronta para sua primeira visita à aldeia. Eles eram vigiados com uma espécie de nostalgia afetuosa pelos alunos mais velhos. O que tem eu? Remus perguntou, afastando flashbacks do verão, a memória de se esgueirar por uma janela minúscula do banheiro e cair de joelhos no ladrilho abaixo. Como foi seu verão? Você não nos contou nada? Nada a dizer, disse Remus, mais chato do que o de vocês. Sem mágica, eu só li. Bem, vocês todos estão vindo para minha casa no Natal, James disse alegremente. Eles começaram a sair da sala comunal e seguir em direção à entrada principal. Igual ao ano passado, certo? A lua é no dia 10 de dezembro, então nem precisamos nos preocupar com isso. Remus ficou boquiaberto. Como você sabe quando é? Ele nem tinha olhado tão longe ainda. Eu te disse, estávamos entediados no verão. Sirius deu uma cotovelada nele. Nós pesquisamos pelos próximos anos. Mas por quê? Remus estava dividido entre se sentir muito tocado e um tanto violado. Não era para eles se preocuparem. Era seu problema particular e sempre fora. É como o quadribol, James disse. Sempre que algo era importante para ele, ele comparava com o quadribol. Você tem que conhecer os pontos fracos do seu time para trabalhar nos seus pontos fortes. Se você diz, Remus respondeu, taciturno, não querendo falar muito mais sobre isso. Ele esperava que, uma vez que soubessem sobre sua condição, não haveria mais pesquisa sobre isso pelas costas, que todos continuariam com as coisas da maneira que ele preferisse, que era ignorar o problema completamente. O problema era que nada era privado quando se tratava de James e Sirius. Sua vida inteira estava à disposição. Remus ainda não estava acostumado com isso, por mais que tentasse acompanhar, haveriam algumas coisas que ele nunca iria querer compartilhar. Era tudo mais fácil se você fosse James e tivesse pais abertos que falassem com você e o ouvissem em troca. Ou Sirius, que era tão extrovertido e quase totalmente sem vergonha. Olha quem é! Sirius cutucou James apontando para uma figura escura esperando na entrada em arco. Lily passou pelos marotos e foi ao seu encontro. Snape. Por que eles são tão amigos? James passou as mãos pelos cabelos distraidamente. Eles cresceram na mesma cidade, disse Remus, enquanto continuavam observando o casal à frente, conversando animadamente, uma cabeça ruiva e uma preta. Como você sabe? James se virou para ele, parecendo afrontado. Ela me disse. Você gosta dela, então? James perguntou, claramente lutando para saber como reagir. Remus revirou os olhos. Não, nós apenas conversamos, disse ele com firmeza. E se você gosta dela, então talvez você queira tentar. Ele tinha notado esse assunto se infiltrando em suas conversas recentemente. Às vezes ele tinha que verificar se estava falando com os marotos e não com Marlene e Mary. Ele tem uma queda por ela gosta de fulano de tal, e assim por diante. Para piorar as coisas, Evany Chauderney, uma grifinória do terceiro ano, estava saindo com Matthew Studd, um corvino do quarto ano, e ninguém falava sobre outra coisa por dias. Todos pareciam ter uma opinião sobre isso. Era uma coisa extremamente entediante para Remus, para quem, a parte de algumas exceções, as garotas ainda eram incompreensíveis. Mas ela gosta de você, disse James. Vocês fizeram todas as suas revisões juntos no semestre passado.
Só porque vocês não se incomodavam em estudar. Remus respondeu defensivamente. Eles estavam se aproximando da cidade agora. Um aglomerado de belos edifícios de pedra estava logo abaixo deles. E não é como se estivéssemos sozinhos. Mary e Marlene estavam lá também. Todos nós precisamos nos inspirar em Moony, Sirius brincou. Brutos te seguem para todos os lugares. Como você faz isso, Lupin? São esses seus grandes olhos castanhos? James e Peter deram risadinhas, mas Remus os ignorou, andando um pouco à frente, as mãos nos bolsos, ainda mancando um pouco por causa de sua última transformação. Essa fora uma sugestão totalmente ridícula, especialmente quando era óbvio para qualquer pessoa com olhos que Sirius era o garoto mais bonito do ano. Estava mais claro do que nunca agora que todos estavam crescendo, passando da infância para a adolescência. James tinha um certo charme, isso vinha com a riqueza e a habilidade no campo de quadribol, mas Sirius sempre estaria em outra categoria. Remus não tinha decidido se ficaria com inveja ou não e tentava não pensar muito sobre isso. Quando eles finalmente chegaram a Hogsmeade, Remus não poderia estar mais aliviado. A vila parecia o tipo de lugar que Remus pensava que só existia nos livros infantis. As ruas de paralelepípedos cintilavam ao sol amarelo de meados de setembro, e as fileiras desordenadas de chalés estilo Tudor, com vigas pretas, pareciam ser feitas de pão de mel e açúcar de confeiteiro. Dedos de mel? Dedos de mel. Remus nunca tinha entrado na loja de doces pela porta da frente antes, nem tinha estado no piso da loja. Estava cheio até as vigas com caixas, potes e sacos de todos os tipos de doces imagináveis. Grandes árvores de pirulitos de cores vivas, grandes como cataventos, barras de chocolate do tamanho de pedras de pavimentação, pilhas e mais pilhas de ratinhos de açúcar. A loja também estava lotada de alunos de Hogwarts e os marotos tinham que empurrar e se apertar para chegar perto das mercadorias. Eles encheram sua cesta com doces suficientes para durar pelo menos até o Natal, antes de fazerem fila para o caixa, na qual um bruxo de aparência muito atormentada com cabelos brancos estava. Remus percebeu que provavelmente o senhor Dedos de Mel se perguntou se o lojista sabia sobre que havia um túnel secreto em seu porão. Depois disso, a próxima parada foi Zonkos, a loja de brincadeiras, que estava tão movimentada quanto a Dedos de Mel, e foi um dos lugares mais barulhentos que Remus já estivera. A cada poucos segundos, alguma coisa parecia explodir, estalar ou começar a assobiar em algum lugar da loja, acompanhada pelas risadas encantadas ou gritos horrorizados dos alunos. James e Sirius eram claramente experientes em compras e fizeram uma varredura eficiente nas instalações, avaliando os benefícios e as desvantagens de cada engenhoca como um par de banqueiros na bolsa de valores. Meia hora depois, eles finalmente estavam saindo, carregados de sacos cheios de bombas de bosta, varinhas artificiais, tinteiros explosíveis, balas de soluço e barras de sabão de rã. Remus pensou que eles talvez tivessem sido um pouco precipitados de fazer todas as compras primeiro, porque em seguida James e Sirius queriam visitar a Casa dos Gritos, o que significava deixar a rua principal e enfrentar uma subida íngreme carregando todas as mercadorias. Então, que lugar é esse de novo? Remus bufou, enquanto lutava para subir a colina, seu joelho e quadril ainda o incomodando. Casa mal assombrada, James respondeu, pegando duas das sacolas de compras mais pesadas de Remus sem dizer uma palavra. O lugar mais assombrado da Grã-Bretanha, papai diz. Não é assombrado, Sirius gritou lá de cima. Vocês Potter são supersticiosos. Eu ouvi dizer que os fantasmas de lá são realmente horríveis, Peter disse, ansioso, lutando quase tanto quanto Remus estava com a inclinação íngreme. Pior que pirraça. Eles são poltergeists, então? Remus perguntou curioso. Ele estava planejando fazer algumas leituras sobre aparições espirituais quando tivesse a chance, depois de saber que essa tinha sido a principal área de estudo de seu pai. Acho que sim, disse James. Os moradores locais dizem que ouvem gritos vindo da casa algumas noites. Só por alguns anos, no entanto, Sirius rebateu. Poltergeists não se mudam a qualquer momento. Teria que haver décadas e décadas de perturbação e acumulação de energia negativa para... Ah, meu Deus! Lupin parou e quase deixou cair as sacolas que ainda segurava. Ele olhou para a casa pela primeira vez e um calafrio atingiu seu estômago.
O que foi, Moony? Quer que eu leve suas outras sacolas? James estava perguntando. Remus balançou a cabeça, sem palavras. Ele não conseguia desviar os olhos. Ele nunca tinha visto pelo lado de fora antes. Eles sempre viam pelo túnel, mas ele reconhecia o tom da madeira, sabia como eram as janelas com tábuas. Caramba, se for assombrado, então eu acho que Moony está possuído, Sirius disse, soando como se ele estivesse meio brincando. Ei, Lupin, você está estranho, pare com isso. Essa é... Remus lutou para encontrar as palavras. Ele fechou os olhos e tentou respirar algumas vezes. Essa é a casa onde eles me colocam. James pareceu entender imediatamente e colocou a mão no ombro de Remus de uma forma fraternal. Ok, vamos, é hora de ir, ele disse. Ninguém disse nada enquanto eles desciam a colina em direção à cidade. Remus olhou para o chão à frente o tempo todo, concentrando-se em colocar um pé na frente do outro e ficar o mais longe possível da cabana. A casa dos gritos. Gritos. Ele sentiu vontade de vomitar. James os conduziu na direção de um pub de aparência pitoresca. Lá dentro havia muitas mesas e cadeiras confortáveis, não muito diferentes da sala comunal da Grifinória. Eles encontraram assentos em um canto silencioso e Remus sentou-se agradecido, suas juntas muito doloridas agora. James foi para o bar, e Sirius e Peter sentaram-se em silêncio, um de cada lado de Remus. Então, na lua cheia, é para lá que você vai? Peter perguntou. Remus acenou com a cabeça, brincando com um porta-copos úmido na mesa. Não é assombrado, então? Peter continuou. Não, apenas eu. Então, espere, os gritos são... Eu. Mas por que... Cala a boca, Pettigrew. Sirius rosnou de repente. Remus olhou para ele, surpreso. James voltou com 4 garrafas de líquido âmbar e as colocou na mesa, tomando seu próprio assento. Cerveja amanteigada. Ele disse brilhantemente, empurrando uma para Remus. Experimente, Moony, você vai adorar. Remus levou o copo aos lábios. Ele ainda estava se sentindo um pouco enjoado e a mistura na garrafa cheirava a xarope, mas ele descobriu que coisas doces geralmente ajudavam se ele tivesse um choque. Ele tomou um gole e se sentiu instantaneamente aquecido pelo delicioso líquido. Ele sorriu para James, esperando que eles não fizessem mais perguntas. E eles não fizeram. Em vez disso, passaram uma tarde muito agradável bebendo cerveja amanteigada e planejando a melhor forma de utilizar seu novo arsenal de brincadeiras práticas. Peter teve uma ideia extraordinariamente brilhante de lançar um feitiço temporizador remoto nas bombas de bosta para que pudessem ser acionadas a qualquer momento em qualquer lugar do castelo. Excelente tática de distração! James exclamou animado. Pense no que poderíamos fazer se Filch estivesse perseguindo bombas de bosta no lado oposto do prédio. Também nos dá tempo para trabalhar um pouco mais no mapa, Remus acrescentou. Você não está vendo todas as possibilidades. Sirius cruzou os braços, recostando-se na cadeira. Nós poderíamos definir todos eles para dispararem ao mesmo tempo. Imagine! Provavelmente temos suficiente aqui para esconder uma em cada sala de aula. Caos total. Sirius parecia tão extasiado quando disse isso que os outros 3 foram completamente absorvidos, assentindo furiosamente. Ah, não vamos sentar aqui, Lily. Não parece muito limpo. Uma voz desagradável e amarga os interrompeu. Eles permitem todos os tipos, claramente. Sirius saltou para frente em sua cadeira, olhando para Snape, que estava pairando ao lado de uma mesa próxima. Não seja bobo, Seb, está tudo bem. Lily balançou a cabeça, puxando uma cadeira. Tudo bem, Evans? James acenou para ela compulsivamente, ficando com aquele olhar estúpido no rosto. Nos deixe em paz, Potter. Lily jogou o cabelo. Oi, Remus. Oi. Ele acenou para ela, sorrindo. Ele não podia deixar de gostar da maneira como ela tratava os marotos. Ela era a única que não os bajulava. Sirius disse, segurando o nariz, olhando para Snape. Que cheiro é esse? Potter, você pisou em alguma coisa no caminho? James deu uma risadinha. Cheira mais como uma bomba de bosta que explodiu. Nojento, Sirius sorriu. Talvez devêssemos abrir uma janela. Snape ficou branco de raiva. Lily colocou a mão em seu braço.
Apenas ignore-os, Sev. Eles são idiotas. Mas Severus não permitia que Sirius tivesse a última palavra. Como está a família Black? Ele perguntou, sua voz lisonjeira, insidiosa. A boca de Sirius formou uma linha dura. Snape continuou. Regulus estava dizendo a todos que você teve um verão bastante emocionante. Tão empolgante, na verdade, que você nem é mais bem-vindo de volta, hein? Você não sabe do que você está falando, Snivelus. Sirius cuspiu. Remus sabia que agora era tarde demais. Sirius havia se envolvido e não haveria mais volta. Não sei. Snape ergueu uma sobrancelha, claramente emocionado com a reação que ele provocou. Recebeu algum correio da mamãe esse ano, Black? Ouviu alguma coisa de seus parentes? Sirius tinha uma expressão muito estranha no rosto. Remus teve a impressão de que estava percebendo algo pela primeira vez e tentando não deixar Severus perceber. James parecia preocupado, não mais rindo. Ignora ele, cara, disse ele baixo. Ele é um idiota, só ignora. Estou certo então? Os lábios finos de Severus se curvaram em um sorriso desagradável. Não é à toa que você segue Potter por aí como uma garotinha apaixonada quando sua própria família não quer nada com você. Quando você é renegado dessa forma, suponho que tudo o que resta é se associar com a escória da sociedade. Ele lançou seus olhos negros sobre Peter e Remus. Sirius se levantou, jogando sua cadeira para trás. Sua varinha estava em sua mão. Ele deve ter estendido a mão para pegá-la enquanto Snape falava. Remus se levantou também, seus ossos doloridos, esquecidos quando ele cerrou os punhos, pronto para bater Severus, até deixá-lo sem sentido, se Sirius desse a ordem. Sirius, não! James foi tirar sua varinha. Eles não tinham permissão para fazer mágica em Hogsmeade. Vamos, Severus, vamos! Lily também se levantou e puxou a manga do amigo. Ela parecia furiosa com ele, o que foi um pequeno conforto para Remus. Não, Sirius disse, sua voz irritantemente firme e autoritária. Estamos indo embora. Vamos, rapazes. Não aguento mais esse fedor. Eles obedeceram às ordens, até mesmo James, que lançou apenas um olhar ansioso para Lily ao sair. Isso foi muito maduro, disse Potter, coçando a cabeça enquanto saíram do pub para a luz quente da noite. Sirius bufou, voltando para Hogwarts. Não acabou, ele disse ferozmente, os outros correndo para alcançá-lo com seus passos decididos. Vou mostrar a ele, eu vou destruir ele. Os marotos estavam em guerra. All the Young Dudes, capítulo 45, terceiro ano. Nobre e mais antiga. Sábado, 15 de setembro de 1973. Sirius? Nada. Sirius? Pelo amor de... Sirius Orion Black terceiro, eu sei que você está aí. James bateu na porta. Cai fora, Potter. James se afastou da porta do banheiro e sentou-se na cama, parecendo abatido. Sirius não tinha se juntado a eles para jantar e estava trancado no banheiro por 2 horas sem fazer barulho. Deixa ele em paz, disse Remus, virando a página de seu livro. Ele deitou de barriga para baixo em sua própria cama, fingindo que não estava nada preocupado. Ele vai sair quando estiver pronto. Isso era algo que ele sempre ouvia a diretora dizer.
Pelo menos uma vez por semana, um dos meninos de St. Edmunds, geralmente um garoto novo, tinha um acesso de raiva e se trancava em um quartinho ou se arrastava para algum espaço pequeno onde ninguém pudesse alcançá-lo. A resposta dos funcionários era sempre a mesma: ignore até que ele perceba que ninguém se importa, até que perceba que nada que ele fizer fará diferença. Sempre funcionava. Remus sabia disso em primeira mão. Não é típico dele, disse James, obviamente desconsiderando a tática rigorosa de Remus. Eu poderia matar Snape, sabe, por dizer essas coisas. Remus encolheu os ombros. Black já odeia sua família, no entanto. Não sei por que ele deixa Snívolos incomodá-lo com isso. James olhou para Remus, pasmo, como se tivesse acabado de dizer algo inimaginavelmente cruel. Eles ainda são sua família, Moony. Eles são horríveis com ele. Não significa que ele não se importe com o que eles pensam. James suspirou. Olha, Lupin, talvez seja melhor você ir antes que ele saia. Vá e encontre Peter na biblioteca ou algo assim. Eu também sou amigo dos Sirius. Remus se sentou indignado. Sim, é claro que você é. James acenou com a mão. Mas bem, se ele estiver chorando, acho que prefere que ninguém mais veja. Eu não me importo se ele estiver chorando, eu quero ajudar. Isso era em parte mentira. Remus sempre se sentia desconfortável perto de pessoas chorando. Ele nunca sabia o que fazer consigo mesmo. Mas ele realmente queria ajudar também. Ele não sempre tentava ajudar? Mais do que nunca, Remus queria confessar sobre ter dado a Narcisa a ideia do voto perpétuo só para ver o rosto de James, mas ele se acalmou. Não era uma competição e mesmo que fosse, não era uma que ele ganharia. Ok, disse James, mas você terá que ser compreensível sobre isso. Você não pode começar uma briga. Do que você está falando? Remus ficou mortalmente ofendido. Ele nunca começava brigas. Vocês estão sempre discutindo, eu juro. Nós não discutimos, Remus explodiu. James apenas ergueu as sobrancelhas, o que era irritante. O garoto de cabelos escuros pulou da cama mais uma vez e voltou para a porta do banheiro. Sirius, por favor saia e fale com a gente. Cai fora, Potter, me deixa em paz. James suspirou novamente. Remus, irritado com James, agora tanto quanto estava irritado com Sirius, levantou-se também e foi até a porta, indicando para James se mover. Ele bateu forte na madeira. Eu disse cai... Sirius, sou eu. Remus disse, sua voz dura e fria, como a da diretora. Olha, se você vai ficar chorando como uma garotinha, pelo menos nos deixe entrar para que possamos começar a planejar nossa vingança. Silêncio. Remus resmungou. Tudo bem, se deprima aí. Mas você está sendo um idiota egoísta. Você sabe, você não é o único que tem uma família que te odeia. Remus! James exclamou, escandalizado. Remus encolheu os ombros. Valeu a tentativa. Houve um barulho abafado dentro do banheiro. Remus pressionou o ouvido contra a porta, então recuou quando ela abriu. O rosto sombrio de Sirius apareceu. Finalmente, disse James, aliviado. Olha, sai aí. Moony pode entrar. Sirius disse, abrindo a porta apenas o suficiente para Remus se espremer para dentro. Então a bateu de volta e trancou a fechadura. Estava escuro lá dentro. Lumos, Remus murmurou. A ponta da varinha dele se iluminou, lançando um brilho pálido sobre o pequeno ambiente branco e o rosto pálido de Sirius. Ele estava chorando. Seus olhos estavam escuros e vermelhos. Remus desviou o olhar rapidamente, olhando para as luminárias. As lâmpadas foram quebradas. Ele resmungou. Você e seu temperamento, hein? E disse. Reparo. As luzes se consertaram e piscaram novamente. Remus apagou a luz de sua varinha. Não fiz de propósito, Sirius fungou, limpando o nariz com as costas da mão. Foi um gesto taciturno e infantil de alguma forma impróprio para Sirius, que era, mesmo aos 13 anos, geralmente o epítome de graça e equilíbrio. Eu ainda destruo coisas às vezes quando estou com raiva. Minha magia sai do controle. Ah, certo. Remus assentiu, embora nunca tivesse ouvido falar disso antes. Então, vingança? Sirius perguntou, sentando-se na tampa do vaso sanitário e olhando para Remus com expectativa. Vingança? Remus concordou. O que você quer fazer com ele? Não apenas ele. Sirius franziu o senho. Todos eles, todos os Sonserinos da escola.
Remus assentiu com entusiasmo. Isso soava um pouco maluco, mas era um começo. Haveria tempo para acalmá-lo mais tarde, quando ele estivesse agindo menos estranhamente e não corresse o risco de explodir mais lâmpadas. Sim, vamos pegar todos eles, Black. Agora vamos lá e... Eu não vou sair ainda, Sirius disse, amuado, cruzando os braços. Remus suspirou. Ele se sentou no chão, encostado na porta. Ok, tudo bem. Gostaria de falar sobre isso porque James é provavelmente a melhor pessoa para... Você realmente quis dizer o que acabou de falar? Sirius o interrompeu novamente. Você acha que a minha família me odeia? Deus, eu não sei, não é? Eu não sou exatamente uma autoridade em famílias. Remus esfregou a nuca. Eu só estava tentando fazer você abrir a porta, para ser honesto. Ele quis dizer isso como uma piada, mas Sirius não sorriu. Ele olhou para Remus através de uma cortina de cabelo escuro. Você disse que sua família te odeia. Bem, eu acho que sim, explicou Remus. Caso contrário, eles não... Bem, eu não teria sido enviado para St. Edmunds, teria? Não significa que eles odiavam você. Não, Remus refletiu. Mas eu não acho que eles possam ter gostado muito de mim, mesmo assim. Você não fica... Quer dizer, isso não te incomoda? Remus encolheu os ombros. Às vezes, obviamente, mas... Você sabe, ninguém nasce merecendo uma vida feliz. A diretora havia dito isso muitas vezes. Pela primeira vez, falando isso em voz alta, Remus se perguntou se ela estava totalmente certa. Caramba, Lupin, você é deprimente, sabia disso? Você me deixou entrar. Remus chutou Sirius levemente na canela com a ponta de seu tênis. Se você quiser se animar, então vou buscar o Potter. Não, Sirius deu de ombros, sorrindo fracamente. Você é ok. Remus riu. James não queria que eu entrasse. Disse que a gente só briga. Ele o quê? Sirius balançou a cabeça. Nós não brigamos. Foi o que eu disse. Remus o assegurou. Minha família... Sirius disse de repente. Eu não acho que eles me odeiam. Acho que eles querem gostar de mim, de verdade, mas eu continuo decepcionando todo mundo. É engraçado na maioria das vezes, mas... Bem, não é hoje. Remus não sabia o que dizer sobre isso, então ele ficou quieto. Ele pensou em Narcisa, jurando enfrentar a morte se não pudesse se casar com Lúcius. Ele pensou em Regulus, que muitas vezes olhava para o irmão mais velho do outro lado do salão, olhos verdes de ciúme. Famílias eram um negócio complicado. Talvez ele devesse ser grato a Lyle Lupin por terminar tudo de uma vez só para que Remus nunca tivesse que saber se ele deixaria seu pai orgulhoso ou não, ou se ele teria sido uma decepção, afinal. Sexta-feira, 5 de outubro de 1973. Eu consegui! Eu realmente consegui desta vez! Isso é bom, Pete. Remus respondeu alegremente, lendo seu livro de aritmancia. Devíamos tingir seus hobbies de rosa. Eles apenas tingiriam de volta, é muito simples. E de onde conseguiríamos os hobbies? Remus virou a página e retomou a leitura. Ah, que diabos há de errado com aquele balaço? Sirius gritou levantando-se. Vamos, McKinnon! Mova sua maldita bunda! Você se importa em deixar a bunda dela fora disso? Mary retrucou de algumas fileiras acima. Eles estavam assistindo ao treino de quadribol da Grifinória. Bem, Sirius, Peter e Mary estavam. Remus só queria continuar com sua leitura. Com ciúmes, MacDonald? Sirius respondeu atrevidamente. Pinte o cabelo de rosa, então. Peter persistiu, sacudindo os braços de Remus para chamar a atenção. Eu aprendi feitiços de mudança de cor agora, eu posso fazer isso. Eles também podem, Remus disse, puxando o braço para trás e procurando por seu lugar na página. Sabe, Moony, você poderia mostrar um pouco mais de interesse, Sirius disse. No quadribol ou em derrubar seu arqui-inimigo? Ambos, qualquer um. Estou aqui, não estou? Remus virou outra página. Quem é seu arqui-inimigo? Mary perguntou, se levantando e se sentando ao lado de Sirius. Se eu te contasse, teria que te matar, Sirius disse secamente. Mary revirou os olhos. É o Snape? Todos os três meninos olharam para Mary com surpresa. Ela riu. Qual é? Não é exatamente um segredo. Vocês têm algo desde o primeiro ano. Além disso, Lily é uma das minhas melhores amigas. Não fale comigo sobre Evans, Sirius resmungou. Já ouço o suficiente.
Eu acho que ela é uma idiota andando por aí com aquele esquisito, Mary disse, esfregando seus braços, como se apenas o pensamento de Severus fizesse sua pele arrepiar. Você sabe que ele fez Marlene chorar o outro dia. Chamou o pai dela de algo realmente desagradável. E não faz sentido também, porque Lily diz que ele é mestiço. Severus, de qualquer maneira. Alguém precisa lhe dar uma lição. Ha! Sirius latiu. Ele é mestiço? Brilhante! Sim, Mary disse friamente. O Remus também. E eu sou nascida trouxa. E aí? Remus finalmente ergueu os olhos de seu livro para sorrir maliciosamente para Sirius, levantando uma sobrancelha para ele. Sirius olhou para baixo e de volta para o quadribol. Nada, ele murmurou. Eu não sou assim. Ótimo, Mary disse afetadamente. Eu já escuto o suficiente dessa merda dos Sonserinos. Remus estava inclinado a concordar com Mary. Que mais tinha coragem do que ele, concordando Sirius em seu lugar daquele jeito? Os insultos dos Sonserinos definitivamente aumentaram neste período, embora só pudessem ser perceptíveis para estudantes de sangue não puro. Remus começou a se preocupar em andar sozinho entre as aulas, embora raramente precisasse. Ele teve alguns quase acidentes de qualquer maneira e foi chamado de sangue ruim 2 vezes. Ele não disse isso a James ou Sirius, parecia um pouco como um choramingo. Além disso, no que diz respeito aos insultos, já havia sido chamado de coisas piores que sangue ruim. Ele não gostou da ideia de que isso fez Marlene chorar, no entanto. Estava tudo bem que Remus fosse incomodado por Snape e Mulciber, ou mesmo pelo pequeno e sádico Bartol Crouch, mas fazer garotas chorar era outra coisa. Remus sentiu uma onda de proteção e cavalheirismo em relação à amiga. Ele cerrou os punhos e depois os abriu. O problema era que Snape não era do tipo de atacar com feitiços e grandes pegadinhas. Ele podia fazer ambas as coisas, então ele era tão capaz quanto os marotos. Mas Snape usava palavras para ferir as pessoas, e elas eram muito mais difíceis de rebater. A menos que você mudasse as palavras. Oh! Remus largou o livro de repente. Ele agarrou o braço de Sirius. Oh! O quê? Sirius franziu a testa para ele. Ele estava absorto em assistir o treinamento enquanto a mente de Remus vagava. Houve outra oportunidade para Sirius se juntar ao time de quadribol este ano, mas ele recusou. Talvez porque ele mudou de ideia. Talvez porque ele estava com vergonha de tentar novamente. Nós mudamos as palavras, Remus balbuciou. Mudamos o que ele diz. O que você está falando? Sirius estalou a língua. Snivelus? Sim, existem feitiços que você pode fazer para impedir alguém de falar, certo? Sirius corou ligeiramente, olhando para Remus. Sim, ele disse cautelosamente. Ok, então, quão mais difícil deve ser para, distorcer suas palavras? Poderíamos definir uma palavra gatilho ou algumas. Sangue ruim, ou traidor do sangue, ou mestiço, ralé, baba-ovo de trouxa, ou qualquer coisa. Em vez disso, fazemos com que ele diga algo realmente bom, ou algo estúpido, ou o que quisermos. Mooney, onde você ouviu tudo isso? James marcou um gol e Peter saltou, batendo palmas freneticamente. Potter deu algumas voltas em sua vassoura, se exibindo. Sirius sorriu para seu amigo. O joelho de Mary estava tocando o de Sirius. Remus notou. Eles estavam sentados muito perto, na verdade. Então? Remus agarrou o ombro de Sirius novamente, tentando fazê-lo se concentrar. O que você acha? Eu adorei. Sirius disse simplesmente. Devíamos fazer algo realmente ridículo, como, sei lá, coelhinhos fofinhos ou algo assim. Vamos para a biblioteca depois disso, certo? Eu posso ir? Mary perguntou. Sirius encolheu os ombros. Se você quiser, acho que sim. É um negócio sério, de maroto. Mary deu uma risadinha. Remus se perguntou se Sirius achou isso tão irritante quanto ele. Ele pegou seu livro e se voltou para a aritmancia. 20 minutos depois, a sessão de treinamento acabou e os marotos estavam caminhando em direção ao castelo, Mary e Marlene a reboque. Sirius e Remus balbuciando animadamente para James sobre o plano brilhante deles. De alguma forma, se tornou o plano deles, na mente de Sirius. Você deveria estar fora do campo às 5 horas, alguém grunhiu na frente deles. Remus ergueu os olhos para ver o time de quadribol da Sonserina caminhando em direção a eles, vassouras na mão e kits pendurados nos ombros. Estamos saindo agora, Bulstrode. Que inferno! James disse irritado.
O capitão da Sonserina, com cara de pug, apenas fez uma careta e passou por ele deliberadamente, batendo em James com o ombro enquanto o fazia. Ei! Sirius puxou sua varinha. James o segurou. O que é, Black? Bulstrode zombou. Se esse ainda é o seu nome. Todos os Sonserinos riram, incluindo o menor e mais novo membro, que estava atrás dos outros. Regulus Black. Foi preciso James e Remus para puxar Sirius enquanto os Sonserinos riam e sussurravam. Lembre-se do plano, sussurrou Remus. Sirius relaxou, então assentiu. Prometa que vamos pegar todos eles, ele rosnou.